Boa noite, gente. Vocês estão fraquinhos, né? Estão fraquinhos? Boa noite, gente. Muito bem, muito bem. Boa noite para quem está em casa também. A Marcelane acabou de enviar uma mensagem ali. Fala. Tu liga também? Marcelane falou: tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não esqueçam de mim. Deus abençoe, viu, Marcelane, Tulica e demais aí. Se você estiver aí conectado, manda eu tô aqui. Para a gente saber que você está aí e está acompanhando aqui com a gente. E aí, Zuza? Boa noite, viu? Deus te abençoe. Eu vi que você estava aqui ontem também, não deu tempo, onde foi correria. Fui pregar no Alto Santana, depois a Aline foi para lá, falou: Juninho, o culto em Boa Vista está uma delícia. Culto é para Deus, né? Mas é tão gostoso vir na igreja, né? E também participar do culto, né? É muito bom, muito bom. E o culto de domingo é sempre muito especial também, né? Às vezes a gente pode convidar uma pessoa para o domingo, às vezes é mais fácil. E as mensagens de domingo sempre são voltadas para evangelismo, né? Para mudança do coração das pessoas. Hoje teve ainda mensagem musical. Tá tudo muito gostoso, né? Mas hoje o tema da mensagem é o seguinte: eu sou uma pessoa boa e isso é suficiente para eu ser salvo. Será que está certa essa afirmação? Eu sou uma pessoa boa, né? E isso aí é suficiente para eu ser salvo. Vamos caminhar sobre a palavra? Já oramos, já ouvimos mensagens. Salmo, se conseguir, coloca na tela aí para nós. Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8, vai falar assim, ó. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. O salmista está falando que ele tem muita alegria em obedecer à lei de Deus. Você tem alegria em obedecer à lei de Deus? Você fica feliz com isso? Ou acha que você está sendo privado de alguma coisa da sua vida por obedecer a Deus? Sabe, quando a gente pergunta assim para alguém, os Jus aí que visita as pessoas bastante, fazer um trabalho de comportagem, como vai você? Invariavelmente as pessoas falam bem, mesmo quando não estão, né? Não é assim, gente? Difícil. Ou quando perguntam para você, como é que você vai? Você fala, não, o negócio está feio. Você fala isso? Não, de jeito nenhum, né? Ninguém fala isso, né? Parece que é importante para o ser humano, para nós, parecer bem. Você não quer parecer que mal, que está ruim, né? Há alguém que é. Eu não quero. Então, quando me perguntam como é que você está, mesmo que não esteja, eu falo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E se a gente olhar de outra forma, né? A gente não quer estar mal também, né? Não queremos estar mal. E aí a pessoa fala, não posso falar que eu estou mal, senão eu atraio coisa ruim para a minha vida, né? E se a gente ampliar essa tendência que eu estou falando aqui para vocês, a gente pode notar que isso também se aplica à nossa conduta. Até mesmo as pessoas que erram muito, né, que têm essa tendência, vão fazer o possível para minimizar o impacto da má conduta diante da opinião pública, para parecer que ele é bom, que ele não é mau, mesmo errando tanto, né? Parece que há algo dentro de nós que diz assim, não, o que corresponde para você é o bem. Você não pode ser mal, né? Você não é mal, mesmo fazendo coisas más, né? O que corresponde para você é o bem. Então a gente minimiza muito também quando a gente faz coisas ruins, quando a gente faz coisas más, porque parece que a gente é merecedor do que é bom, Zuza. Não é, Fábio? A gente tem isso dentro da gente, né? Não, eu mereço o que é bom. Mesmo eu fazendo coisas ruins, Andréia. Isso aí está dentro da gente, né? Estranho.
E daí no meio, gente, daquele nosso esforço para sermos bons, para realizarmos boas obras, né? A gente se esforça, não se esforça para fazer coisas boas, fazer boas obras, ajudar as pessoas. E não tem nada de ruim nisso, tem? Não, pelo contrário. É realmente muito bom. E no meio desse nosso esforço, né? A gente vai fazendo coisas boas. Mas parece que essas coisas boas que a gente faz não são suficientes quando as coisas vão mal para nós, né? E aí, quando ocorrem aqueles momentos obscuros, aqueles dias maus na nossa vida, a gente fala: poxa, eu faço tudo certo, Senhor, né? Sou bom para as pessoas, por que que isso acontece comigo? Aí vem aquela frase: por que que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas? E a gente aplica isso para nós também, não aplica? Fala: poxa, sou um cara justo, sou um cara honesto, faço bem, faço caridade. Por que, Senhor, que acontecem coisas boas comigo se eu me comporto bem? Sabe, irmãos, o fato da gente fazer coisas boas e de nos comportarmos bem é alguma garantia para a ausência de problemas? Garante a ausência de problemas? Não é garantia, né? Que mais? Será que é garantia que coisas ruins não vão acontecer na minha vida também? Né? Será que é garantia? Então por que ser bom, Ézer? Se eu fazer coisas boas, não é garantia de que vai tudo bem na minha vida. Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas param para pensar nisso. Ué, então é isso. É verdade, não é? Vocês estão falando, não é garantia, né? O Ézer está falando que talvez até traga consequências ruins se ser muito bom. As pessoas acham que você é tonto, né? E acabam aproveitando de você às vezes. Pode trazer coisas ruins como desse tipo. Por que então fazer coisas boas, já que a gente não tem garantia nenhuma? E aí, nesse meio desse pensamento, gente, alguns lançam ou optam por abraçar a ética que diz o seguinte: o fim justifica os meios, né? Ainda quando se trata de alcançar a salvação, gente, a gente pensa assim: eu sou bom, não faço mal para ninguém, então eu mereço ser salvo. Sou bom, não faço mal para ninguém, então eu mereço que Deus me abençoe e que Ele me dê a salvação. A balança está pendendo para o meu lado, Zusa, porque eu faço mais coisas boas. E aí eu acho que eu mereço, que eu sou merecedor, sou um cara bom, né? Sabe, a Bíblia nos apresenta a vida de um homem que ele era bom, fez coisas admiráveis. E chegou um momento na sua vida que ele se deu conta de que ele nunca poderia alcançar o máximo que pudesse te trazer a paz. Mesmo ele pensando assim: eu estou fazendo tudo correto. E ele aparentemente estava feliz com isso. Mas, se chocou com uma verdade e ele percebeu que ele poderia se esforçar ao máximo com todos os recursos que ele tinha e ainda assim ele não poderia fazer nada que ele percebeu que a conduta dele, apesar de ser impecável, ainda o deixava em dívida com Deus, pelo que Deus é. Nada se compara a Deus. O que aconteceu com ele? Sabe que ele ficou desesperado, deprimido, revoltado com Deus? Vamos ver a história dele? Vocês conhecem, tá bom? Fiz todo esse drama aqui para causar aquela expectativa. Você fala: quem é? Quem chuta? Quer chutar? Jó? Poderia ser, mas não é Jó dessa vez. Alguém quer chutar?
Zaqueu? Não, Zaqueu não era um cara bom, não. Ele era um tranqueira, se a gente for pensar. Não vou deixar vocês com mais expectativas, não. Ó, quem? O jovem rico? Pode ser um bom chute. Pode ser um bom chute. Era um rei. Era um rei. E esse rei, está relatado a história dele em 2 locais na Bíblia, em Reis e em Crônicas. Nós vamos ficar com um relato de Crônicas, tá bom? Abram suas Bíblias aí, em 2 Crônicas. Abram lá em 2 Crônicas, vamos para o capítulo 34. Minha Bíblia aqui já está aberta, 2 Crônicas 34. E aí vocês já vão matar na hora quem que é esse rei, que eu estou falando que era uma pessoa boa. E eu acho que vocês vão concordar comigo, ele era realmente um bom homem, um bom rei. E a gente vai ver o relato da história dele aqui rapidinho, tá? Capítulo 34, verso 1, verso 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Era um homem bom? Fazia coisas boas diante de Deus? Fazia. Josias procurou fazer o que era bom. Quando fala que ele era filho de Davi, para ninguém ficar com dúvida, ele era da descendência de Davi, tá bom? Josias era filho de Amon, um outro rei antes dele, tá? Mas era descendência da casa de Davi, por isso que fala que ele era filho de Davi. Ok com isso? Tranquilo? Vamos caminhar então um pouquinho sobre a palavra. Nesse relato que a gente vai ver aqui, oferecido pelo cronista, aqui, esses primeiros versos aqui nos informam que ele era um homem bom, né? Ele fez o que era certo diante de Deus. Já não é uma coisa fácil, tá bom? Mas Josias fez o que era certo. Até mesmo reinar desde os 8 anos de idade, algo difícil, né? Parece que o menino dessa idade aqui, gente, com 8 anos de idade, ele já conseguia distinguir o que era bom e o que era mal. E ele escolheu fazer o que era bom, mesmo com uma idade muito pequena ainda, né? Interessante. No 8º ano, que vai vir esse verso aí, ó, do reinado de Josias, então quantos anos ele tinha? 16. Se ele começou a reinar com 8, passaram-se 8 anos, ele tinha apenas 16 anos. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Israel era o povo que gostava muito de idolatrar. Bobeava um pouquinho, gente. Passava um rei que não era muito firme, eles já voltava para ídolos, para deuses de tudo quanto era espécie. Josias não foi o único que fez isso. Outros antes dele também procuraram purificar o povo dessas idolatrias e reconstruir a casa de Deus. Josias estava seguindo o exemplo de outros. E ele fez isso, tá bom? Com 16 anos, então, ele já se sentia pronto para poder agora doutrinar o povo. E falar para o povo, há um só Deus. Então nós vamos deixar essas coisas de lado. E ele começou então a limpar tudo, né? Dessas coisas que acontecia. Deuses, deusa Azerá, imagens de esculturas, né? Derrubou os postes, né? Parou com sacrifícios e estava tudo indo bem, né? Foi seguindo o exemplo e foi introduzindo na vida diária do povo a adoração ao único Deus. Ok? E a gente vai caminhando. No 18º ano, pode passar mais um verso aí, por favor. Isso. Queimou os ossos sacerdotes pagãos sobre os altares deles, purificou Judá
e Jerusalém. Ótimo. Pode passar mais um pouco? Isso, mais um pouquinho. Ótimo. Legal, deixa aí. No 18º ano do seu reinado, agora ele tinha 26 anos, já era um homem, né? Ele decidiu então, gente, avançar um pouco mais na busca do bem para ele e para o povo dele também, né? E ele estava satisfeito, gente, em purificar a terra, né? Sobre o reinado dele, a coisa estava dando certo. E então ele estava satisfeito com aquilo, né? Estava limpando a nação de Judá e o templo. E ele decide que a casa de Deus deveria ser reparada. Ele também não era o primeiro que ia fazer isso, reparar a casa de Deus. Mas era algo que ele ainda não havia realizado, né? E nos surpreende, gente, não é surpresa que ao avançar da idade, Josias avançava também as boas obras que ele fazia, né? Tinha mais conhecimento, mais sabedoria, e ele avançava fazendo as coisas certas, né? Ele não estava diminuindo o ritmo, não. Estava fazendo mais e mais boas obras, né? E sabe, eu fico pensando que conosco ocorre o mesmo. Conforme a gente vai buscando o bem, né? E por estarmos satisfeitos com o que a gente vem fazendo, né? A gente sente que às vezes falta alguma coisa para a nossa vida estar completa. E aí eu separei um verso aqui, um trechinho do Caminho a Cristo. Deixa eu ver se eles conseguem colocar para nós. Se não colocar, eu leio aqui. Dá certo aí? De colocar aquele trecho? Dá certo, ótimo. Ellen White escreveu sobre esse tema que a gente está falando o seguinte, ó: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação, mas nesse caso, são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração e são incapazes de purificar as fontes da vida. É ótimo fazer o bem, é ótimo fazer as boas obras, mas eles não podem purificar as fontes da vida. Muito bom para o exterior, mas não muda aqui dentro. Não muda aqui dentro, né? Ser bom, então, não pode nos purificar. E não podia também purificar Josias. Talvez essa declaração de Ellen White aqui explique, em parte, a busca constante de Josias, sabe? Por fazer mais e mais e mais e mais. O que ele estava buscando? Né? Fazer algo que pudesse merecer o favor de Deus na vida dele. Complicado, né, gente? Fala, nossa, mas parece que eu faço isso também. Às vezes, né? Faço coisas boas para Deus olhar para mim, me abençoar, cuidar da minha família, né? Ou então me justificar pelo que eu faço. Grande erro nosso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma grande lição aqui, gente. Se dependermos das boas ações para nos sentirmos bem, né? Como poderíamos estar quando nos equivocamos ou simplesmente não temos forças para realizar as boas obras? Você pode fazer algo que dá errado. E aí, como é que você se sente? Ou então, como é que a gente faria quando a gente não tem força, não tem condições para dar o próximo passo? Fazer a próxima ação de bondade? Como é que ia ficar então? Né? Se fazer boas obras, se a salvação dependesse de boas obras, né? Eu acho que a experiência de Josias vai trazer uma resposta para nós. Deus havia preparado uma surpresa para Josias. Deus enxergava assim Josias pelas coisas boas que ele fazia, da mesma maneira que enxerga a nós todos.
pelas coisas boas que nós fazemos em nome dele. E Josias teve uma iniciativa de reparar o templo. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra, então ele passou agora a construir a igreja, o templo. Precisa ter um lugar de culto a Deus. Eu preciso levantar esse lugar, né? Volta ali um pouquinho, volta ali um. Aí. Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Juntou todas as ofertas, todo o material e falou: vou mandar para o sacerdote, para que possa reconstruir a casa de Deus. Se a gente for seguindo aqui, pode passar o verso, por favor? Aí, legal. Foram até o sumo sacerdote Hilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham juntado. Tinha que mandar dinheiro, né? Pode passar mais um aí. Eles entregaram aos que dirigiam a obra e tinham o seu encargo à casa do Senhor, para que pagasse aqueles que faziam a obra, os trabalhadores, e para repararem e restaurarem o templo. Ótimo, pode passar mais um. Deram dinheiro aos carpinteiros. Bom, tinha que pagar os construtores, né? Pode passando mais um aí que eu quero chegar no verso interessante. Pode passar, está falando aí do pagamento. Isso, pode ir um pouquinho mais. Aí, olha só o que aconteceu. Aí, gente, aconteceu algo muito interessante. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Hilquias, que era o sacerdote responsável, né, achou o que, gente? O livro da lei do Senhor, dada por intermédio a Moisés. O povo, vocês lembram, lá no começo do reinado de Josias, estava numa idolatria, uma situação ruim. Tinham perdido o contato com a lei, com a palavra de Deus. E Josias veio limpando, fazendo aquilo, mas não tinha nenhum templo ainda. Então a palavra de Deus não estava sendo passada para o povo. O próprio Josias não conhecia a lei de Deus, Zusa. Interessante, né? Ele não conhecia a lei de Deus. Ele estava fazendo aquilo que o coração dele mandava fazer. Mas ele não estava seguindo a lei de Deus. Olha que interessante. E Deus preparou o quê? Um encontro para Josias com a sua lei, com a sua palavra. Para quê? Fala Josias, você é um homem bom, mas olha aqui a minha lei. Olha para ela, Josias. E agora você, Josias, fala se você é bom. E aconteceu isso, gente. Vamos seguir um pouquinho? Falei para vocês que Deus tinha preparado ali, né, uma surpresa para Josias. E então o livro da lei chega à mão de Josias, porque o que acontece? Hilquias, passa mais um verso aqui. Hilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Passa mais um verso que vai falar: Safã, leva lá para o rei. Hilquias entregou a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Passou o relatório da obra, né? Contaram o dinheiro, né? Deixaram lá na casa do Senhor para todos que estão executando. Mas tem uma coisa aqui, meu rei. Passa aí o verso. Acrescentou o escrivão Safã: o sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro em voz alta diante do rei. O que vocês sabem, se lembram ou acham que aconteceu quando Safã leu as palavras da lei para Josias? Será que Josias ficou feliz? Falar: opa, tudo que tem me falado o Senhor eu tenho feito. Será que foi isso que aconteceu? Não foi. Vamos ver o que aconteceu? Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, fez o quê? Rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Hilquias e a Icão, filho de Safã, dizendo:
Passa mais um aí para nós. Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram de Israel e Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito nesse livro. Ele falou, nós não estamos obedecendo à lei de Deus. E Deus deve estar irado contra nós. Ele está falando, os nossos pais não obedeciam e não passaram isso para nós, né? Deus deve estar irado. E ele pediu então que fosse consultada uma profetisa. E Uquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ulda. E encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate. Ulda morava na parte nova da cidade de Jerusalém. E eles contaram o que havia acontecido. Pode passar. E ela disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. E aí, gente, Josias pediu, vai lá para Ulda e pede para ela falar o que o Senhor tem de mensagem para nós, né? A resposta de Josias, gente, rasgar as vestes, sabe? O primeiro encontro dele com a lei de Deus, foram abertos os olhos de Josias. Para que serve a lei? Se não para mostrar no que eu estou falhando, no que eu estou errando. Essa é a importância da lei. Agora imagina alguém que queria fazer o que era bom, mas nem sabia o que Deus realmente queria dele. Abriram os olhos de Josias e falou, meu Deus, nós estamos todos errados aqui. Como é que a coisa vai ficar, né? Embora ele pensasse que ele era bom, gente, ele viu naquele momento que ele jamais estaria à altura do ideal de Deus. Ele não ia estar. E ele percebeu naquele momento que não bastava fazer coisas boas. Por mais que a história dele parecesse impecável, quando ele olhou para a lei de Deus, para a palavra de Deus, ele se sentiu indigno, gente, diante da santidade de Deus. O que fazer então? Foi e consultou Ulda. E a resposta de Ulda foi dupla. Ulda mandou uma mensagem para o povo e uma mensagem separada para Josias. Vamos lembrar? Ulda mandou a mensagem o seguinte, a mensagem de Deus, né? Eis que trarei desgraça sobre este lugar. Começou mal, né? Começou mal a mensagem de Deus por intermédio da profetisa. Eis que trarei desgraça sobre esse lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se derramou sobre esse lugar e não se apagará. Pode passar. Mas, e quando vem um mas, e aí a mensagem especial para Josias foi diferente da mensagem para o povo. Porque Josias se humilhou. Ele estava tentando, gente. Ele estava no caminho. Ele só não sabia o que fazer. Mas daí para o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra esse lugar e contra seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e que seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar
e sobre os seus moradores. E eles levaram essa resposta para o rei. Resposta dupla de Uda, né? Uma para o povo e outra para Josias. Uda não respondeu ali para Josias assim, né? Não se preocupe, você se comportou bem. E as suas boas obras anulam as suas faltas? Foi isso que Deus falou para Josias? Não, não foi. Porque não é assim que funciona, né? É significativo, então, a gente ver a consulta sincera de Josias, perguntando para Deus, né? O que era para fazer. E Uda, a mensagem de Uda ali anima, né? Para animar e destaca a atitude de Josias diante de Deus, de humilhação, né? Por não estar fazendo aquilo que Deus tinha pedido. Mas tinha algo muito importante, o arrependimento de Josias. Aí fez toda a diferença. A lei de Deus permitiu que Josias percebesse, meus irmãos, que ele nunca ia ser suficientemente bom. E a lei faz isso conosco. Quando a gente olha para a lei, você só olha e fala assim, eu sou ruim. Eu sou ruim. A lei faz isso conosco, né? E fez isso com Josias também. E a gente tem que entender, irmãos, fazer o que é correto e agir com justiça é sempre melhor do que fazer o mal, é óbvio, né? Mas, mesmo que no meio da nossa boa conduta, não vamos ter paz, né? Deus nos lembra que esse não é o caminho, né? E que nós devemos entregar para Ele as nossas fraquezas, as nossas faltas, né? Devemos entregar para Ele os nossos fracassos. É Ele que nos dá a paz, coisa que as nossas ações jamais poderão fazer, né? Mas tem a lei de Deus, e ela se torna um espelho que nos permite olhar francamente para a nossa realidade, para quem nós somos, e aí, como Josias, poder nos arrepender dos nossos maus caminhos. E principalmente perceber o que é bom e o que é mal, e fazer as nossas escolhas. Sabe, Ézer, tem muita gente que fala que é impossível guardar toda a lei de Deus. Tem muita gente que fala isso, né? Em certo sentido, eles estão certos. Em certo sentido, eles estão certos. Em nosso estado caído, pecaminoso, a gente vai fracassar se a gente tentar guardar a lei de Deus, achar que podemos, por nós mesmos, ser justos, guardar a lei e ser impecáveis. Por nós mesmos, a gente não consegue alcançar a ética de Deus. Não tem jeito, né? Mas, irmãos, guardar a lei também significa reconhecer o diagnóstico que a lei faz de mim, Zusa. Eu olho para cá para a lei, ô Fábio, e a lei faz um diagnóstico de mim. Fala, você está errado, Juninho. Aqui, aqui e aqui. Se conserte. O Ézer falou para mim que foi fazer uma bateria de exames ontem. Para quê? Ele vai olhar lá glicemia, né? Vai olhar lá triglicerídeos. Vai estar tudo bom, viu, Ézer? Vai estar tudo bom. Para quê? O Ézer vai ter um diagnóstico da saúde dele. Tá aqui, Ézer. Vai entregar lá, vai vir um papel lá para ele, ó. Tá aqui o resultado, né? E aí o Ézer vai decidir. Pô, vou parar de comer açúcar. Vou parar de comer farinha. Vou fazer exercícios, porque o diagnóstico vai ser bom, viu, Ézer? Mas talvez tenha alguma coisinha ali. Talvez tenha alguma coisinha ali para ajustar. A lei é a mesma coisa. É um diagnóstico. Quando eu olho para ela, faz um diagnóstico da minha vida, do que eu preciso consertar. É isso, gente. É isso, né?
Mas quando a gente reconhece o nosso erro, né, a gente tem que entender, tem o diagnóstico. E agora? Estou errado aqui, é para a gente entender que eu tenho um Deus disposto a perdoar. Se eu reconhecer, se eu assumir que eu preciso dele para corrigir a minha vida, né? É isso. E agora, essa última parte, aí está no nosso alcance, William. Eu olhar para o diagnóstico e reconhecer que eu preciso de Deus para me corrigir, aí sim está ao meu alcance. Essa é a minha parte, né? Essa é a minha parte. Então a lei de Deus, meus irmãos, nós temos que levar como um lembrete de que nós podemos confiar nele. E isso é um grande presente para nós. Eu posso confiar que Deus vai me ajudar. Que Deus vai me ajudar. Nós devemos ter bem claro, meus irmãos, que a lei não nos confere a salvação. Muitas vezes a gente é acusado disso, né? De ser legalistas. De achar que o pessoal fala, vocês acham que a lei salva? Nossa, gente. E eu acho que se tem um povo que entende isso, somos nós. Quanto às vezes a gente se entristece, né? De ver o nosso erro. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu me entristeço muito, né? O Espírito Santo me quebra quando eu me pego errando, né? E eu reconheço que eu sou um grande pecador. Mas, apesar da lei não nos conferir a salvação, a lei nos leva para a salvação quando nós preferimos, quando nós escolhemos sempre fazer a vontade de Deus. A lei não nos livra de tudo que a gente está exposto hoje. A lei não nos livra da idolatria. A lei não nos livra da falsa adoração de imagens, do excesso de trabalho, de uma relação ruim com a família, de assassinatos, de infidelidade, de roubos, problemas de relacionamento, de inveja. Mas a lei não pode nos livrar disso. Mas o nosso Deus pode. O nosso Deus pode nos livrar de tudo isso. Embora que nós acreditemos que estamos vivendo de forma perfeita, a gente vai perceber que quanto mais perto de Deus a gente chega, mais imperfeito a gente vai se sentir, né? E vamos ter maior e mais vontade de acertar a nossa vida com Ele. Para ser salvo, então, nós não precisamos só ser bons, mas sim fazer a vontade de Deus. Crer nele, seguir os seus conselhos e, por meio dele, reconhecer então a nossa condição, confessar o nosso pecado, nos arrependermos, entregar a nossa vida para ele. E ele está disposto a nos receber. Sabe, irmãos, viver tentando presumir a existência de Deus, mas sem reconhecer a necessidade dele, não vai nos levar a lugar nenhum. Até um homem como Josias, que era bom, um homem grande, viu como a lei de Deus o livrou de todos os questionamentos que ele tinha desde pequeno. Se eu me comporto bem, por que eu sigo sentindo falta de algo? Era o questionamento que Josias tinha na vida dele. Se eu faço tudo o que é bom, por que eu sinto que falta algo que não está completo na minha vida? Da mesma maneira que ocorreu com Josias, né? Da mesma maneira que ocorreu com Josias, a lei de Deus pode nos livrar do engano de confiar em nós mesmos. Por isso que ela é importante.
E a lei de Deus vai fazer com que a gente se lembre das nossas limitações, né? E vai nos levar para aquele que pode nos dar a paz. É para isso que ela serve. Eu quero terminar com vocês lendo um verso para nos inspirar nessa semana a pensarmos na lei de Deus como santa, como justa, como boa. Coloca para nós aí, por favor, Salmo 119, 44 e 45. Vocês conhecem, mas eu acho que pode nos inspirar nessa semana. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo o sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. A lei de Deus é uma lei da liberdade. Aquele que consegue dominar os seus sentimentos, esse sim é livre. Porque ele pode escolher. Quem faz tudo o que tem desejo, ele não é livre, gente. Pelo contrário, ele é o escravo dos seus próprios desejos. Eu escolher seguir a lei de Deus, obedecer a lei de Deus, me torna livre. A decisão é minha. Meu desejo e minha oração para nós é que nós tenhamos vontade, alegria em seguir a lei de Deus. Não como pesar, mas como um guia, como um exame de diagnóstico da nossa vida, para nós acertarmos, sabe? Ajustar os nossos caminhos com Deus. E que Deus nos ajude nessa missão, porque a lei dele é um guia para a nossa vida, para nos darmos bem e para que tenhamos vida, para nos abençoar. Que Deus abençoe e conduza a nossa vida essa semana e que todos aqui sigam bem, guardando a lei de Deus.